Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Nós temos no relato da ressurreição de Jesus vários fenômenos que aconteceram que precisam de atenção para entender melhor se realmente Jesus ressuscitou, se realmente houve esse fato extraordinário, que é o motivo dos cristãos crerem. Nós precisamos entender um pouquinho melhor isso. Em Mateus, capítulo 28, versículo 2, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Nós vimos que neste relato, e continuando esse relato, Mateus fala que o anjo falou com as mulheres que estavam ali presentes no momento em que eles apareceram, em que Maria Madalena e as outras mulheres apareceram. Mas os outros evangelhos, Lucas, Marcos e João, comentam que eram dois anjos. Então, Mateus diz que era um anjo e os outros evangelhos dizem que eram dois anjos. Os anjos, eles estavam dentro ou fora do sepulcro? O evangelho de Marcos diz que os anjos estavam dentro do sepulcro. Marcos capítulo 16, versículo de 4 a 5. E olhando viram que já a pedra estava removida e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um homem sentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Então, o Evangelho de Marcos nem diz que foram anjos, diz que foram dois homens vestidos de branco. O Evangelho de Marcos diz que foram dois homens vestidos de branco, nem diz que foram anjos. Lucas nos diz 24, 3 e 4, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. Então parece aqui que elas estavam dentro do sepulcro, espantadas, porque o corpo de Jesus não estava ali, e esses dois anjos apareceram dentro do sepulcro. Então fica claro que há uma contradição entre o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos e de Lucas. Mateus diz que o anjo conversou com Maria Madalena e as mulheres fora do sepulcro, e foi um anjo só, e Marcos e Lucas diz que foram dois anjos e conversaram com as mulheres dentro do sepulcro. E continua dizendo assim: Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Apenas a narrativa de Mateus fala que a pedra foi removida por um anjo. Não tem relato de quem viu esse anjo remover a pedra. Não se sabe quem disse isso, quem relatou isso. Pelo contexto, podemos entender que as testemunhas deste fato poderiam ser ou poderiam ter sido os guardas, né? Se esse fato aconteceu de que os anjos desceram do céu e removeram a pedra, por que que os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, não relataram como a pedra foi removida? Veja bem, Marcos, capítulo 16, versículo 3 e 4. E diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra estava removida e era muito grande. Aqui não menciona, Marcos não menciona que um anjo removeu a pedra. Elas nem sabiam quem poderia, com que força elas poderiam abrir o túmulo. Lucas capítulo 22, versículo 2 diz: E acharam a pedra do sepulcro removida. Então as mulheres já chegaram e viram que a pedra não estava no lugar certo. João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo assim ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Então ninguém aqui, em nenhum dos evangelistas, Marcos, Lucas e João, comentaram que quem retirou a pedra foi um anjo, apenas Mateus. Segundo os relatos de Mateus e Lucas, essas figuras, esses anjos, supostos anjos que apareceram,
apareceram para as mulheres ali e apenas responderam que Jesus não estava mais ali. O Evangelho de João nem faz menção à aparição angelical, não fala de anjo nenhum. Ele fala que, diz que as mulheres, ao verem a pedra retirada, correram e avisaram Pedro e possivelmente João, que levaram o corpo de Jesus. O relato dos outros evangelhos diz que elas entraram no sepulcro e lá constataram, através da não presença do corpo de Jesus e também da conversa com os anjos, de que Jesus não estava mais ali. Porém, João, ele contraria essa narrativa, porque ele diz que elas apenas olharam, viram o sepulcro vazio e foram avisar Pedro e João. E a pergunta que elas fizeram era: onde colocaram o corpo do nosso Senhor, de Jesus? Simbolizando aí que parece que as mulheres não sabiam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, ou elas não acreditavam realmente que Jesus iria ressuscitar. Haveria dúvidas então no coração dessas mulheres sobre a ressurreição de Jesus, ou Jesus não comentou a elas sobre isso, só falou com os discípulos, os apóstolos? Quem viu o anjo remover a pedra, não temos esse relato, e provavelmente fica muito estranho se fosse os guardas verem um anjo descer do céu e remover a pedra. Isso os assustaria e provavelmente eles sairiam correndo desse lugar com medo do que estava acontecendo, um terremoto e anjos aparecendo vindo do céu. Isso daria um susto muito grande e faria com que eles abandonassem o local. Mas, segundo os textos bíblicos, eles permaneceram ali. Isto é muito estranho. O Evangelho de Marcos, de Lucas e de João não falam nada de anjo descendo dos céus para remover a pedra. Apenas Mateus relata esse fato. Diante disso, nós podemos entender que se 3 evangelhos não dizem aquilo que Mateus disse, logo Mateus está inventando, Mateus está mentindo. Diz assim Mateus 28, 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. Os guardas, em Mateus 28, 4, diz assim: e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como que mortos. Ora, parece que eles desmaiaram no momento em que o anjo apareceu. É isso mesmo? Por isso que eles não saíram dali? Eles ficaram desmaiados? Bom, os guardas, quem presenciou a vinda dos anjos provavelmente foi os guardas, né? Eles que viram esse fenômeno acontecer. E os guardas conversaram com as mulheres. E um acontecimento desse não deveria os guardas terem conversado sobre esse assunto? Parece que no Evangelho de João, Marcos e Lucas, as mulheres não sabiam desse anjo, não sabiam desse terremoto e desse anjo descendo do céu. E será que realmente houve guarda no sepulcro de Jesus, se é que Jesus foi sepultado? Somente no Evangelho de Mateus, e somente nele, houve uma reunião para que esses guardas estivessem no sepulcro. Em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 63. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus da casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então, por conta disso, foi colocado os guardas para vigiarem o sepulcro de Jesus. Como é que os fariseus descobriram que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia? Não foi só aos discípulos que Jesus falou sobre essas coisas? O ensino de Jesus não era apenas para os discípulos? Em que momento Jesus disse claramente que ele ia ressuscitar no terceiro dia para
os fariseus, para os sacerdotes. Jesus não falou com nenhuma autoridade romana ou judaica ou judia de que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Como que eles souberam disso? Mateus também faz uma analogia sobre os 3 dias de Jonas na barriga da baleia com os 3 dias da ressurreição de Jesus. Mas essa alegoria que Mateus faz não fecha, não diz, não condiz com a verdade, porque Jonas não morreu como filho do homem, como filho de Deus, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga da baleia. E segundo o relato de Jesus, Jesus ressuscitou no terceiro dia e Jonas saiu da barriga da baleia depois de 3 dias, após 3 dias. Então pode ser no quarto, no quinto, no sexto, só se sabe que após 3 dias Jonas foi libertado pela baleia. E Jesus não, Jesus ele ressuscitou no terceiro dia, é bem diferente. Mateus coloca que os guardas não tiveram medo do terremoto, medo dos homens. Como assim? Terremoto e os homens não deveriam ter ocasionado medo a esses guardas? Primeiro houve esse grande terremoto, mas foi a presença dos anjos que fez os guardas desmaiarem de medo. Será que o terremoto também não faria isso? É isso aí. Depois continuaremos o texto falando sobre o medo. Mas Mateus 28:5 diz: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi ressuscitado. Pois então, os guardas desmaiaram de medo e as mulheres estavam apenas com medo e não desmaiaram? Como que os homens, os guardas, preparados para situações difíceis, desmaiaram e as mulheres não desmaiaram? O que aconteceu aí? Por que isso? O objetivo das mulheres era ir ungir o corpo de Jesus e não sabiam se ele estava ainda na sepultura. Ele não está aqui porque ele já ressuscitou, como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus capítulo 28, versículo 26. Será que essas mulheres sabiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia? Tudo vai de encontro a não, elas não sabiam. Por quê? Porque se elas soubessem, elas não iriam levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus naquele dia, se elas tinham conhecimento de que Jesus iria ressuscitar. E se elas tinham conhecimento de que Jesus iria ressuscitar, e mesmo assim foram levar as especiarias para ungir o corpo de Jesus, elas estavam sem fé naquilo que Jesus havia dito a elas, se é que Jesus disse a elas, provavelmente Jesus não disse nada a elas, por isso que elas levaram essas especiarias para ungir o corpo de Jesus. Só em Mateus relata que as mulheres foram levar essas especiarias para ungir o corpo de Jesus, pois o corpo de Jesus já tinha sido ungido antes. Os textos de João, Lucas e Marcos dizem que o corpo de Jesus já tinha sido ungido, e Mateus então relata que novamente as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Jesus já tinha sido ungido antes de ser enterrado, mas Mateus então coloca que as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus novamente. Duas unções. Quem eram essas mulheres para ungir o corpo de Jesus? Maria Madalena foi ungir o corpo de Jesus. Ela era mãe de Jesus? Era irmã de Jesus? Porque só quem poderia ungir o corpo deveria ser algum parente. E que parentesco tinha Maria com Jesus? Provavelmente Maria poderia ter sido a esposa de Jesus, Maria Madalena. Um grande abraço, tchau, tchau.